E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre a placa de vídeo RX 6500 XT. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque essa placa de vídeo, ela é uma placa de vídeo, eu diria, meio peculiar, tá? Eu tenho bastante o que falar sobre ela. E além disso, ela é uma placa de vídeo de entrada barra mediano. E faz muito tempo que não lança uma placa de vídeo nesse segmento de entrada no mercado, tá? Então, assim, pra quem pensa em comprar placa de vídeo de entrada barra mediano, essa pode ser uma ótima placa de vídeo. Assiste até o final do vídeo que eu vou explicar melhor isso daí. Como eu já falei, o perfil de usuário que essa placa de vídeo ela é de entrada barra mediano. Mais precisamente, ela é focado para os usuários que querem jogar em Full HD a 60 FPS. Agora eu vou falar aqui um pouco sobre as partes negativas, tá? Mas ao longo do vídeo eu vou desenvolver melhor um pouco essa parte sobre a especificação dela. Mas eu acho muito importante já falar logo no início o ponto negativo dela, que é justamente a conexão PCI Express 4.0 X4. Assim, fisicamente a conexão dela é PCI Express 4.0 X16, mas internamente ela é PCI Express 4.0 X4. E o que isso significa? Basicamente, se você tem uma placa mãe que só suporta PCI Express 3.0, a placa de vídeo ainda vai ser compatível na sua placa mãe. Inclusive, essa é a maioria da realidade dos brasileiros. Só que ela vai perder performance, certo? Explicando isso de uma forma um pouco melhor, a placa de vídeo, a maioria das placas de vídeo que lança por aí, de mediana, de entrada, tudo é normalmente no mínimo PCI Express 3.0 X8, se não PCI Express 3.0 X16, PCI Express 4.0 X8, X16. É meio raro lançar uma X4. E o que significa esse X4? Significa justamente que a placa de vídeo tem menos linhas PCI Express. Ou seja, ela tem menos linhas para comunicar com o processador, certo? Porque na placa-mãe está tudo se comunicando entre si lá. E justamente pelo nível de performance que a placa de vídeo oferece e a conexão dela, mora aí o problema. A conexão dela fica bem no limite. Já no PCI Express 4.0 X4, pelo que ela oferece, já fica no limite do PCI Express 4.0 X4. Se fosse X8, o problema estaria resolvido. Mas como é X4, esse é o problema. Mas calma que ficou meio confuso. Para quem tem placa-mãe em PCI Express 4.0, a placa de vídeo vai ir normal, vai ter uma baita performance, ela vai compensar de fato. Pelo menos no momento desse vídeo, eu vou falar isso mais pra frente, o preço dela, tá? Mas para quem tem uma placa-mãe PCI Express 3.0, como ela já estava meio que no limite, no 4.0, quando você coloca uma placa-mãe 3.0, a placa de vídeo vai perder um pouco de performance. Isso acontece porque, eu não sei se vocês sabiam, mas o PCI Express 3.0, ele é mais lento do que o 4.0. E como o 4.0 já estava no limite, no 3.0 gera um gargalo. Então fica meio lento. Não é que fica lento. A placa de vídeo transfere muitos dados para o processador, para o restante da placa-mãe. E a própria conexão não suporta muito bem essa transferência. É como se formasse uma fila dentro da placa de vídeo, tipo, já estamos mandando um monte de dados aqui, mas ainda tem mais dados para mandar, sabe? O gargalo está justamente aí na conexão dela. Mas até que ponto você perde performance colocando ela no PCI Express 3.0? Porque para quem não sabe, PCI Express 3.0 é a realidade do brasileiro. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que tenha uma placa-mãe com o PCI Express 4.0 compatível. Até porque o PCI Express 4.0 é um lançamento relativamente novo. Se não me engano, faz 2 ou 3 anos que ele foi lançado. E nesse tempo, muitas pessoas não compraram um PC durante os últimos 2 ou 3 anos. Então, muitas pessoas estão com essa conexão PCI Express um pouco defasada. E assim, a placa de vídeo no PCI Express 3.0, ela é uma placa de vídeo mais ou menos do nível de uma GTX 1650, certo? De uma NVIDIA GTX 1650. Já quando ela está no PCI Express 4.0, ela fica em um nível um pouco acima de uma RX 5500 XT. Ou, em outras palavras, comparando aqui com a NVIDIA, ela fica mais ou menos no nível de uma GTX 1650 Super. Eu não vou estar mostrando gráficos aqui nesse vídeo. Se você quiser saber melhor um pouco essa parte sobre a performance dela no PCI Express 3.0 para o PCI Express 4.0, eu vou estar deixando o link de um vídeo aqui na descrição de um canal
que eu confio muito, se chama Hardware Unboxed. O vídeo vai estar em inglês, mas ele faz muitos benchmarks, dá informações muito precisas, tá? Então, se você quiser saber um pouco melhor sobre isso, assiste o vídeo aí na descrição. Então, agora eu vou deixar esse quesito performance um pouco de lado, que eu acho que já deu para ter uma noção da performance dela. E vou falar sobre outro problema que não está atrelado necessariamente à performance da placa de vídeo, que é justamente sobre os codificadores e decodificadores da placa de vídeo. Para quem não sabe, toda placa de vídeo, pelo menos desde 2010, se eu não me engano, todas elas vêm com codificadores e decodificadores. Isso aí é usado principalmente na hora de ver vídeos e transferir vídeos de um formato para o outro. Deixa eu exemplificar isso daí. Por exemplo, quando você vê um vídeo no YouTube, você está decodificando ele, certo? O vídeo está comprimido e você tem que, digamos, traduzir ele, aumentar o tamanho dele, certo? E antigamente quem fazia isso eram os processadores. Dependendo do que for o processador, dependendo do processador ainda tem decodificador, certo? Antigamente quem fazia isso eram os processadores. O processador ainda dá uma ajudinha atualmente, mas esse trabalho foi passado para a placa de vídeo. Isso, se eu não me engano, acontece mais ou menos desde 2010 para cá, acho que na verdade até um pouco antes, tá? Mas esse codificador e decodificador é como se fossem núcleos especializados na placa de vídeo. Não posso nem chamar de núcleo, é uma parte especializada na placa de vídeo, justamente para codificar e decodificar. Eu já estava me esquecendo, mas eu dei um exemplo do que é decodificação, que é justamente quando você vê um vídeo no YouTube. Já a codificação é quando você está, por exemplo, você editou um vídeo e você vai exportar ele. Normalmente quando você faz isso, digamos que o vídeo foi gravado em formato RAW, talvez MP4. Aí você vai lá no seu editor, edita. Aí quando você clica para renderizar, você vai converter o vídeo. Por exemplo, se ele for formato RAW, você pode converter para MP4. E justamente essa mudança de arquivo do vídeo, do formato do vídeo, usa a codificação. Que, como eu falei, tem duas áreas especializadas na placa de vídeo, a codificação e a decodificação. É aqui onde mora outro problema na placa de vídeo. A placa de vídeo ela não tem suporte à codificação H265 e HEVC. Além disso, ela também não tem a codificação de H264 em 4K. Nessa parte eu fiquei meio confuso se ela tem ou não a codificação H64 em Full HD, porque no site da AMD só tá falando assim, deixa eu ler aqui, codificação de H264 de 4K. Ficou um negócio meio confuso, não entendi essa parte se ela aguenta codificação em Full HD em H265 ou é só em 4K, tá? Mas essa parte eu realmente não sei responder. E outra coisa, ela não tem o decode AV1. Ela não tem o decodificador AV1. E assim, o que isso vai refletir na sua vida? Basicamente, nada. Mas calma, se você edita vídeo, isso pode ser um problema. Tá? Isso pode ser um problema sim, porque como você pode ver, como eu falei, os codificadores dela, que ela não tem nem H265, nem HEVC e nem H264. E esses são codificadores bastante usados em editores, na hora que você está renderizando o vídeo. Mas isso não vai necessariamente interferir muito na sua edição, vai interferir mais no tempo de renderizar o vídeo. Pode ser que dependendo do seu editor de vídeo, que você usa do seu programa, às vezes ele consegue tirar algum benefício disso na hora de editar o próprio vídeo. Mas aí você já tem que ver do seu próprio programa, tá? Então assim, para quem edita vídeo, eu não aconselho essa placa de vídeo justamente por isso. E mora outro probleminha aqui, que ela não tem um decodificador AV1. Olha, eu sinceramente não sei muito no que é usado esse decodificador AV1, mas eu lembro de ver notícia que o YouTube e a Netflix queriam implementar esse decodificador no sistema deles. Não sei se esse sistema já foi implementado. Essa notícia é meio antiga, tá? Se ele não for implementado, esse decodificador AV1, pode ser que em um futuro muito próximo ele seja implementado. Então, quando você for ver vídeo no YouTube, possivelmente vai gerar uma sobrecarga para o processador, porque justamente na parte da placa de vídeo que estava especializada em decodificar o AV1, não vai ter ela. Então essa carga vai aumentar para o processador. Ou dependendo, vai aumentar a carga para a própria placa de vídeo. Então algo que você poderia fazer no seu computador gastando, por exemplo, 5% da sua placa de vídeo,
Aí, possivelmente você pode gastar talvez uns 20%, tá? Nessa parte eu realmente dei um chute no escuro, tá? Mas é só para representar que você vai aumentar a porcentagem de gasto da sua placa de vídeo ou do seu processador para decodificar vídeos em AV1. Ah, eu já ia me esquecendo, mas essa placa tem outro ponto negativo, que é justamente a quantidade de núcleos dela. Ela tem 1024 núcleos. Se a gente olhar para uma placa de vídeo concorrente dela, que por exemplo a GTX 1650 Super, tem cerca de 1250 núcleos. Eu sei que não é uma diferença tão considerável assim, mas é uma diferença razoável, tá? E assim, eu sei que essa coisa de núcleo não é certa de ficar comparando em placa de vídeo, porque sobre os núcleos tem a eficiência de cada núcleo em cada geração, não é uma coisa certa de se comparar, tá? Mas assim, uma coisa que eu estranhei é que ela tem um clock muito alto, cara, muito alto. Acho que é o clock mais alto de placa de vídeo que eu já vi, que é um clock boost de 2815 MHz, certo? Cara, esse é um clock altíssimo. E eu achei estranho ela ter um clock tão alto e não entregar um desempenho tão bom assim pela quantidade de núcleos que ela tem, 1024. Assim, eu achei estranho, mas isso meio que pode ser explicado talvez pela ineficiência dos núcleos, tá? Porque para uma placa de vídeo ter um clock tão grande como esse, com a quantidade de núcleos que ela tem, ela deveria oferecer um pouco mais de performance, tá? Pelo menos na minha lógica, tá? Não tem como eu garantir isso, mas comparando com as demais placas de vídeo do mercado, que eu estava dando uma olhada aqui antes do vídeo, era para essa placa de vídeo ter um desempenho um pouco melhor devido ao altíssimo clock dela. O que eu vou falar mais aqui agora, nesse momento do vídeo, vai ser mais uma teoria. Mas assim, tem jogos que tiram bastante proveito desse clock maior. Então, nesses jogos ela vai se destacar bastante. Agora também existem jogos que tiram justamente o proveito de núcleos. E é importante que esses núcleos sejam eficientes. Coisa que nessa placa de vídeo não me parece muito ter núcleos eficientes. Não que gere um gargalo no jogo, mas nesses jogos, possivelmente, nesse tipo de jogos, né? Possivelmente a placa de vídeo vai apresentar talvez uma queda de performance comparado às demais concorrentes dela. Então, assim, essa coisa é meio normal. Se for comparar placas de vídeos concorrentes, vai ter um jogo que uma vence, no outro jogo ela perde, e vai revezando. O que eu falei é que agora é meio que uma teoria, como eu falei. Não sei se ela é muito bem explicada. Agora que eu falei sobre o altíssimo clock dela, o pessoal pode estar achando que a placa de vídeo esquenta, mas pelo que eu vi aí nos vídeos, ela não esquenta e também nem tem muita lógica ela esquentar. Ela é uma placa de vídeo de entrada, feita em 6 nanômetros. Assim, não tem o porquê ela esquentar muito. Por mais que ela tenha um clock altíssimo, o processo de desenvolvimento dela também é um processo mais novo que tem da AMD, o mais recente em 6 nanômetros. E ela também não tem muitos núcleos para esquentar tanto assim. Então agora que eu já falei sobre a placa de vídeo, já falei um geralzão, agora eu vou falar se no meu ponto de vista ela compensa ou não. Olha, eu vou tentar não citar preços nesse vídeo. Essa parte de citar preços, sinceramente, eu já tô fora disso, tá? Vídeos antigos eu gostava de citar preços das coisas, mas eu percebi que o mercado anda flutuando bastante o preço. Por exemplo, de ontem pra hoje, umas 10 placas de vídeo abaixaram o preço bastante, sabe? E assim, tá tendo uma baixa de preço, depois tem uma alta, então não vou citar o preço aqui da placa de vídeo. Mas eu diria assim, pra você que tem a placa-mãe PCI Express 3.0, se a placa de vídeo tiver uns 200, 300 reais mais barato que uma GTX 1650, compensa mais a RX 5500 XT. Agora, se as duas estiverem no mesmo preço, uma 1650 e uma RX 6500 XT, aí já vai de você qual a melhor, porque realmente as duas são bem pares a pares. E agora falando aqui para quem tem a placa-mãe PCI Express 4.0. Agora a realidade já é um pouco diferente, eu diria. A placa de vídeo, pelo que eu vi, ela tá compensando bastante até para esse patamar, para quem já tem a placa-mãe PCI Express 4.0. Porque se você não tem, ao meu ver, não compensa você trocar a sua placa-mãe, trocar seu processador, que o processador também precisa ser compatível com o PCI Express 4.0, tá? Não compensa você fazer essa troca toda só pra suportar a placa de vídeo e ter um pouco de desempenho a mais. Cerca de 30 a 40% mais ou menos, tá? Assim, ao meu ver, não compensa, tá? Então, voltando a falar aqui, para quem já tem a placa-mãe e o processador compatível com o PCI Express 4.0, o preço da placa de vídeo você já deve comparar o preço dela com o preço de uma GTX 1650 Super. Eu sei que essa placa de vídeo poderia fazer frente a outras placas de vídeo,
Mas ao que eu vi vendendo no Brasil aqui no mercado atualmente, a única concorrente dela que tá tendo a venda seria a GTX 1650 Super, tá? Então é por isso que eu só vou falar justamente da 1650 Super. Então assim, se você já tiver a placa-mãe PCI Express 4.0 e a GTX 1650 Super e a RX 6500 XT tiver no mesmo preço, sinceramente eu não sei qual você leva, você vai ter que fazer uma análise talvez um pouco melhor aí. Eu possivelmente iria de GTX 1650 Super, não sei direito, tá? Mas você vai na que tiver mais barata, porque dificilmente as duas estarão no mesmo valor exatamente, né? Então você vai na que tiver mais barata. Enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui. Queria agradecer especialmente ao nosso primeiro membro do canal, o Champs86. Obrigado por ser o primeiro membro do canal. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Obrigado a todo mundo que viu. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, inscreva-se no canal e até a próxima.